Já que a gente está falando aí sobre áreas lucrativas, eu vejo que a maioria dos profissionais aí da construção civil, quando a gente fala sobre área lucrativa, o que a galera imagina? Será que existe uma área lucrativa, Bruno? Eu só vejo concorrência por todos os lados. Será que existe mesmo uma área que é realmente lucrativa, que eu posso ter resultado? Não é verdade? Porque a gente vê vários profissionais desistindo da profissão, a gente vê vários profissionais acabando partindo para outras áreas. Será que realmente existe uma área lucrativa aí na construção civil? Então vamos lá. O problema, o que mais acontece, o que eu mais vejo, vou começar falando sobre isso, o que eu mais vejo de erro é que a gente sempre faz aquilo que todos os outros estão fazendo. Ah, mas é porque lá tá dando certo, a gente vai continuar com isso aí porque tá dando certo lá e vai dar certo aqui também, né? Isso é fato, né? A gente sempre pensa isso. E quando a gente sai da faculdade, a faculdade ou um curso técnico, ele nos prepara como? Ele nos prepara para trabalhar com obras. Então, a nossa mentalidade, na nossa cabeça, a gente só imagina trabalhando em obras, que só vai ter retorno financeiro quem trabalhar em obras. Eu imaginava isso. Eu vou falar por mim, tá? Porque quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na parte de obras, né? Então, eu via que ali circulava grande parte do dinheiro, né? E eu não me imaginava trabalhando com projetos. Olha só, eu já estou aqui trabalhando com projetos, tendo escritório, trabalhando aí nessa área. E aí, esse é o mal de muitos profissionais, né? Então, acreditam que para ter retorno financeiro, você precisa trabalhar diretamente com obras, que é por lá que vai rolar o dinheiro e tudo mais. Mas não é assim, tá, gente? Não é assim. Quando a gente fala sobre a construção civil em si, existem várias áreas a serem seguidas. Gente, se hoje você quiser falar que quer trabalhar com formas para concretagem, você vai trabalhar com isso, e tem área, tem demanda, e pronto, acabou. É assim que funciona. Mas por que todo mundo não, por que grande porcentagem dos profissionais que saem não atuam na área então, Bruna? Já que existe sim a demanda em todas as áreas. O problema é que todo mundo quer fazer aquilo que todos os outros estão fazendo, né? Tipo, saiu, o que a gente faz? Eu mostrei ontem meu cartão aqui para vocês, nem sei onde eu coloquei aqui. Aqui, ó. Quando a gente sai da faculdade, o que a gente faz? Vou procurar um cartão de visitas para usar como modelo. O que existe no cartão de visitas, galera? Isso é fato. Todo mundo que começou aí, procurou na internet, viu que seguiu essas ordens. Obras residenciais e comerciais, projetos estruturais complementares, orçamento, planejamento, regularização de obras e reforma geral. Saber fazer é outra coisa diferente. Tendo cartão, né, a gente tem, né? E o que acontece? A gente vê muita gente indo para a obra. E o que resume a construção civil, que todo mundo imagina, é a obra. Mas a obra é o produto final, galera. A obra é o produto final. E às vezes não existe problema em estar atuando com obras, tá? Só que, às vezes, está todo mundo indo nessa mesma direção. E você está nessa mesma direção. Talvez você chegue lá e não encontre oportunidade. Por isso, eu quero te mostrar a oportunidade. Então, a gente está falando aí de áreas de empreender. Eu tô falando para você que quer empreender. Eu não tô falando para profissionais que trabalham, que querem trabalhar em alguma empresa. Por quê? Porque talvez o que eu tô falando aqui não faz nenhum sentido. Então, se às vezes o seu objetivo é trabalhar hoje em uma grande empresa, eu não vou conseguir te ajudar com isso, te mostrar aí o passo a passo para você trabalhar em uma empresa. Eu não tenho essa experiência, eu não tenho aí eu não tenho o que te falar sobre isso, certo? Mas se for sobre empreender, eu sei porque eu já errei em várias coisas e é justamente sobre isso que eu tô aqui para falar. E aí, como eu acreditava que a parte de dinheiro que envolvia a construção civil estava totalmente ligado somente à parte de obras, e isso é o que todos os profissionais saem imaginando, o que a gente faz? Todo mundo indo na mesma direção. Daí você chega lá na frente para conquistar um emprego lá na tão sonhada construtora que você imaginou. Você chega lá com o seu currículo debaixo do braço e vai entregar o seu currículo. E muitas vezes, essas empresas, elas só contratam quem tem QI. QI, quem indica. Isso é um fato. E talvez você não tenha aí esse quem indica. Assim como foi comigo, tá? Como foi comigo. Eu não tinha quem me indicasse. Eu não tinha quem me colocasse no mercado. Falasse, olha, galera, essa é a Bruna. Ela trabalha com projetos, com obras, tá aqui, contrata ela. Ninguém fez isso por mim,
tá? Ninguém fez isso por mim, então eu tive que criar minha própria oportunidade. Então, como é que foi? Até aquele momento a minha mentalidade era que só existia obra, tá todo mundo ali. Todo mundo na mesma direção, tá todo mundo indo nessa mesma direção. Aí você chega lá e não encontra, assim como eu, né? Não tive aí o QI, e aí acaba desistindo. A maioria acaba desistindo justamente por causa disso. E não consegue enxergar a amplitude que existe aí na parte de você empreender na construção civil. Quando a gente fala em empreender, eu ainda trago para vocês hoje projetos de prefeitura, que é justamente o tipo de projeto mais lucrativo que você vai ter, tá? O melhor tipo de projeto onde você vai ter retornos financeiros, que é projetos de prefeitura. Por que você acredita que projetos de prefeitura traz realmente esse retorno? Eu até, inclusive, o que acontece, galera? De uma forma ou de outra, você trabalhando na área de projeto de prefeitura, o cliente precisa de você de todas as formas possíveis. Ah, mas é um cliente que ele quer construir uma obra nova, ele precisa de você. Ah, mas é um cliente que ele quer fazer uma ampliação, ele precisa de você. Ah, mas é um cliente que ele quer fazer uma reforma, ele precisa de você. Ah, mas é um cliente que construiu tudo irregular, tá tudo certo. E ele precisa de você para regularizar o imóvel dele. Ah, mas ele só quer a obra, ele precisa de um alvará de construção. Não tem para onde fugir. Ah, ele compra o lote, constrói e vende. Ele precisa de você para fazer, às vezes, um desdobro, que ele quer vender 2 casas. Entendeu? Então tem aí uma demanda muito alta. Por isso que eu enxergo essa área, que é a área de projetos de prefeitura, uma das áreas mais rentáveis e lucrativas, porque existe uma alta demanda, galera. Ele é o ponto inicial. Bruna, então você quer dizer que todas as outras áreas são ruins? Eu nunca falei isso e acho que serve, cada um vai servir para a área que realmente gosta. Eu estou falando de projetos porque realmente é uma oportunidade, é o que eu trabalho e é o que eu posso chegar aqui para você e falar, tá? Então, projetos de prefeitura, uma grande oportunidade, porque o cliente precisa de você. Se ele quiser, ele vai precisar de você. Se ele não quiser, ele precisa de você. Por quê? Construir o irregular, ele quer alguém para regularizar o imóvel dele. Ah, mas ele não quer agora não, tá tudo certo. Se ele levar a multa, quero ver se ele não quer, se ele levar a multa. E pode levar multa, embargo, o imóvel dele estando irregular é 40% a menos do valor. E tá entendendo? Não é aceito financiamento, então são vários motivos que influenciam o cliente a precisar do seu serviço. O mais importante é você entender isso e saber mostrar para o cliente que ele precisa do seu serviço. Não é ficar, às vezes, tá bom, vou trabalhar com projeto de prefeitura e imaginar que você vai sentar e os clientes vão surgir. Você precisa mostrar que eles precisam de você. Você precisa mostrar que eles precisam do seu serviço. E é fato que precisa. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão fazendo danado puxadinho dentro de casa? Quantas pessoas? Várias pessoas fazendo alterações nas residências. Várias pessoas fazendo alterações nos imóveis. Várias pessoas iniciando obras irregulares. Precisa de profissional. Simples assim, galera. Simples assim. São pessoas precisando de profissionais para realizar esse serviço. Talvez ele não saiba daquilo, só precisa chegar lá e falar. E ninguém quer fazer alguma coisa que é errado. Ninguém quer fazer alguma coisa que é errado, tá? Ninguém quer fazer algo que vai te prejudicar. Tipo, não, eu vou fazer isso aqui, mas a minha documentação vai ficar errada e tá tudo certo. Ele nem sabe que a documentação vai ficar errada, é por isso que ele faz. É justamente por isso que ele faz. Tá entendendo? Tá entendendo que o cliente precisa do seu serviço, mas ele não sabe, aí você precisa falar. Então, assim, como eu expliquei, de uma forma ou de outra, o cliente precisa de você. O cliente precisa de você fazendo e realizando esse serviço dele. Tá entendendo? Então, trabalhando com projetos de prefeitura, os serviços ali são muito rápidos, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos falar de um dos projetos, né? Vou falar aqui sobre regularização de imóveis. Vamos supor que surgiu para você a oportunidade de fazer uma regularização de imóveis. Surgiu a oportunidade de fazer um desdobro. Em uma semana, vamos supor que é em uma semana. Então, você precifica ali. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Claro que isso não é uma regra, mas imagina um imóvel de 150 metros quadrados, edificação térrea, onde tem 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma área gourmet. Pronto. Uma lavanderia no cantinho lá, pequenininha.
Só isso, você só precisa fazer isso no projeto. Vamos supor que você pega esse projeto de uma regularização e você cobra aí na média de R$ 2.500 a R$ 3.000. Posso cobrar isso, inclusive até barato. Tem vários processos que você pode cobrar muito mais caro. Ah, Bruna, mas você está falando isso porque talvez você tenha experiência na área. Então, eu convido vocês a acompanharem aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem aí história de outros profissionais que são meus alunos, que cobram sim esses valores, cobram valores mais altos e tem uma alta demanda de serviço. Entendeu? E aí você pega lá 2 projetos em uma semana, um de regularização e um de desdobro. E o desdobro você cobrou 3.000, de regularização você cobrou 2.500. Então, em uma semana, R$ 5.500. Esses processos, o processo de desdobro mesmo, você consegue fazer isso aí muito rápido, né? Você vai lá, cria o projeto, mostra a situação antes e depois e manda o projeto para ser aprovado. São processos feitos rápidos. Então, você consegue fazer 2 projetos desses por semana? Claro. Você consegue fazer 3? Claro. Porque são serviços rápidos. Você vai fazer o levantamento de edificação de terra, você faz um dia só, passa para o projeto e está pronto. Então, são serviços rápidos, que trazem resultados financeiros mais rápido também, entendeu? Então, não é só fazer o serviço que ele tem que receber também, né? Porque ninguém trabalha de graça. Então, como eu falei lá no início, não adianta falar que é só por amor. A gente entende que você precisa amar o que você faz, mas ninguém quer trabalhar de graça. Isso é um fato. Então, a gente tem que pensar em algo que realmente traga retornos financeiros. E o projeto de prefeitura é uma dessas áreas que, além de ter uma baixa concorrência, quando existe uma baixa concorrência, você pode aumentar o seu valor, porque tem uma alta demanda. Tem uma alta demanda e uma baixa concorrência. Então, você pode sim cobrar mais caro pelos seus serviços. Por quê? É saber apertar o parafuso certo. A história do carro. Quem chegou lá e apertou o parafuso no carro e cobrou R$ 1.000. R$ 1.000 para apertar um parafuso? Não, para apertar o parafuso certo. Você saber trabalhar com essa área, você pode cobrar sim quanto você quiser. Você pode cobrar sim quanto você quiser. Por isso é uma área que traz altos retornos financeiros. Por isso que eu estou tocando sempre nessa mesma tecla, tô aqui falando para vocês toda hora sobre isso, porque realmente é um fato, tá? E essa área, as pessoas estão aí precisando de você. Sempre assim, elas precisam de você. Então, Bruna, como é que você chegou nessa conclusão? Que realmente projetos de prefeitura é uma ótima área de se atuar, que projeto tem uma alta demanda. Então, para vocês entenderem, eu não saí da faculdade pensando o quê? Eu ia trabalhar com projeto de prefeitura, que eu teria que trabalhar sentada num escritório. É bem diferente disso. Quando eu saí da faculdade, gente, eu me imaginava trabalhando em obras. Isso era um fato que eu me imaginava. Eu falava, gente, vou trabalhar em obras, porque eu não me imagino ficar sentada o dia inteiro. O dia inteiro sentada trabalhando com projetos, isso deve ser um saco, né? E eu colocava isso na minha cabeça. E eu não vi essa oportunidade. Hoje, eu sou muito feliz por trabalhar em escritório. Muito feliz. Mas o que acontece? É porque a faculdade, ela faz aquilo que é a cabeça da gente. Então, eu não saí da faculdade imaginando que eu iria trabalhar com projeto de prefeitura, que eu iria ter uma alta demanda, que eu iria ter vários clientes, que isso seria bom para mim. Não saí da faculdade imaginando isso não, galera. Não saí. É tanto que eu só descobri o que era projeto de prefeitura quando o meu primeiro cliente, ainda bem que foi no primeiro, né? Imagina se eu tivesse já sem entender no primeiro. Mas lá no primeiro ele perguntou quanto eu ia gastar em projetos, nos processos da prefeitura. E por mais que eu tinha estagiado na parte de prefeitura, eu estagiei no setor do meio ambiente. Então eu não sabia nada sobre projeto de prefeitura, não sabia nada sobre isso. Nada. E aí ele me perguntou, foi aí que eu descobri, falei, gente, precisa aprovar na prefeitura. E aí eu tentei na prefeitura adquirir conhecimento com outros profissionais, nada. Ninguém sabia falar nada sobre isso. Só que aí eu entendi que todas as obras precisavam passar por isso. E aí o meu próximo cliente foi a ampliação. Eu já orientei ele. Eu não soube aprovar o projeto, né? Mas eu orientei ele que ele precisava passar por aquilo aí. E isso é tão incrível que depois que você começa a mostrar para os clientes que eles precisam do seu serviço, como assim, Bruna? Olha, às vezes, quando surge bastante clientes para mim, só para o projeto. Então, o cliente chega aqui e fala assim, ó, Bruna, tal pessoa me passou seu número, eu estava precisando fazer um projeto, que eu estou querendo fazer uma construção, sei lá, uma ampliação. E aí, sempre que eu atendo, né, eu sempre vou para fazer o projeto, né? E aí eu conheço o cliente, a gente faz o briefing,
que o briefing nada mais é do que aquele primeiro encontro. Então a gente pega lá, vai conversar, ele vai me falar sobre as informações que ele quer, né? Eu quero uma casa assim, assim, assim. Então ele me explica tudo. Chegou no final do briefing, eu vou passar a informação para ele. Qual é essa informação? A informação que existe projeto de prefeitura, porque até então pode ser que ele nem saiba disso. Ele nem saiba disso. Ah, mas qual que é o questionamento dos clientes? Inclusive, o que eu vou passar aqui para vocês, ó, já anota para você já saber orientar o cliente. Quando você fala que ele precisa aprovar o projeto, ele vai falar, mas por quê? Por quê? Por que eu vou precisar aprovar isso aí? Então, aí você tem que ter um argumento. Você tem que falar, ó, você precisa aprovar, porque se você não aprova, o seu imóvel está 40% abaixo do valor, o seu imóvel não é aceito em financiamento, você pode ser multado, embargado, aquela mesma coisa que eu estou falando para vocês várias vezes, vocês estão cansados de escutar, que é sobre os imóveis irregulares. Daí, até então, o cliente nem sabia disso. Ele chegou para mim, não, eu quero só o projeto. E aí, quando eu comecei a falar sobre a parte de prefeitura, ele falou o seguinte, não, mas eu vou ficar só com o projeto mesmo. Ele falou, tá, mas sua obra pode ser multada. E aí, depois, o processo fica mais caro. O processo vai ficar mais caro. Aí ele para e pensa. O cliente vai para casa pensar. Ele vai para casa pensar, fala, nossa, é verdade. Então, o que acontece? Eu consigo converter os meus clientes. Então, ele chega aqui com a ideia de querer só o projeto e eu mostro para ele a necessidade disso. Olha, a gente vai precisar aprovar o projeto, vai precisar de alguém acompanhando a obra. Então, de um serviço, abre um leque de oportunidade, galera. De um serviço apenas, que era o projeto, abre um leque de oportunidades que o cliente fecha comigo, de contratos. Um leque de contratos. E aí você vai aproveitar de todas essas oportunidades. Por isso que trabalhar nessa área, né? Inclusive, eu indico vocês a trabalharem nessa área, justamente por isso, porque vai te trazer várias outras oportunidades. Vai te trazer vários outros pontos que vão te fazer ficar, ter mais retorno financeiro. Se você estiver começando hoje, vamos supor que você está começando hoje. Eu tenho vários alunos que começaram, né, do zero. Então, se estiver começando hoje, é o primeiro passo que você precisa. É o primeiro passo que você precisa. Você já vai iniciar da forma certa. Porque imagina só, se você não conhece seu projeto de prefeitura, se você não sabe essa necessidade, daí você vai lá, faz um projeto para o seu cliente e não fala para ele sobre o projeto de prefeitura. E aí o que acontece? Ele vai lá e constrói, você faz até acompanhamento da obra. E ele constrói, o que ele vai ter? Um imóvel irregular. Passou lá, sei lá, 5 anos. O cliente foi multado, ele decidiu vender e o imóvel dele estava irregular. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer com você? Ele pode, como você assinou responsabilidade técnica, ele vai falar, olha, ele não me falou sobre isso. E é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa, entendeu? Então, se você está começando com o pé direito, começando com o projeto de prefeitura. Está corretíssimo, com o pé direito. Corretíssimo, com o pé direito. Agora tem gente que decide trabalhar com projeto de prefeitura para ter mais resultados. Como eu falei, é uma área que ela tem uma alta demanda. Então, tipo assim, se o cliente precisa de você de qualquer forma. Isso você consegue ter vários clientes, né, em um mês só. Diferente da obra. Você não consegue atender, sei lá, só se você tiver uma equipe muito grande, mas imagina você atendendo hoje, sei lá, 15 obras, você não consegue. Mas você consegue atender 15 projetos por mês? Consegue. Consegue atender 15 projetos por mês. Você consegue, entendeu? Então, a parte de retornos financeiros, ela gira mais rápido, você consegue ter mais clientes, entendeu? É diferente. São áreas que realmente são diferentes. Se você for pegar a obra, você vai ter que ficar ali na obra, e a obra vai começar ali 3 meses, 4 meses, dentro da obra. Agora, se você está falando de projetos de regularização, de desdobro, projeto de prefeitura no geral, é realmente uma ignição ali, ó, que ela vai girando sozinha. E quando você capta um cliente, esse cliente fala para outra pessoa. Então, igual eu falei, o cliente chega aqui, ele chega querendo só o projeto, que é o que ele quer, né? Eu quero só o projeto, tá tudo ótimo, e eu começo a mostrar para ele por que ele precisa ter a aprovação na prefeitura. Daí, quando eu tô mostrando para ele sobre esses pontos, né? Ele começa a entender. Ele, entendi. Tal pessoa já foi multada assim. Acontece, eu escuto isso aí. Tal pessoa já foi multada assim, meu parente, meu primo lá, vai contar a história. Daí, quando ele sai do escritório,
todas as pessoas que ele vê começando a obra, ele vai tocar no assunto. Olha, você sabia que sua obra pode ser multada? Você sabia que sua obra pode ser embargada? Então, ele virou a chave. É igual eu tô falando para vocês. O que eu tô falando para vocês muda a vida de vocês, porque a partir de agora, todas as vezes que você for começar uma obra, for fazer um projeto, você vai falar sobre o projeto de prefeitura. Isso é fato. E para o cliente também. E para mim não foi diferente, não. Eu comecei lá sem entender nenhum ponto sobre o projeto de prefeitura. E aí eu comecei a realmente adquirir conhecimento, né? Aí que eu fui entender, cara, existe desdobro, nem sabia o que era desdobro. E aí, quando eu entendi isso, porque o primeiro ponto é a gente entender isso. Depois que eu entendi isso, os clientes também começaram a entender. Então, eu falei para um cliente, o cliente foi vendendo meu serviço, mostrando a importância desse serviço. Assim como você vai fazer a partir de agora no seu escritório, se você tiver, se você não tiver na sua empresa, que é você, né? Então, isso aí você vai ver que vai virar realmente uma bola de neve. Começou e vem mais serviço, mais serviço, mais serviço, mais serviço, mais serviço. E por isso que eu vejo isso como uma das melhores áreas. Melhores áreas. É fantástico, é incrível, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, é difícil começar. O primeiro passo ele pode ser mais complicado. Depois disso, a gente vai realmente acontecendo várias coisas. Tem, inclusive, vou voltar aqui e falar, tem aí no perfil, tanto do YouTube quanto do Instagram, Facebook, tem a história de vários profissionais. Tem a história da Amanda, que ela falou, comecei a atender a uma regularização, veio outra regularização, outra regularização, outra regularização. Então, vai acontecendo assim mesmo. O Giovanni também contou aí pra gente, um dos meus alunos, e vai surgindo outros. E foi assim que aconteceu comigo, então eu não sabia de nada. E hoje eu tenho uma alta demanda de projetos. Uma alta demanda de projetos de prefeitura. Olha, pra vocês terem noção. Deixa eu ver o que tem na mesa, né? Vou falar do que tem na mesa. Vamos ver aqui. Esses aqui, ó, que tem 2 processos para dar entrada amanhã pela manhã na prefeitura. Que eu já deixo aqui em cima. Esse aqui é um cliente de regularização, só que o lote dele estava com a medida errada. A gente fechou outro contrato, que é o contrato de retificação. Essa daqui... esse aqui é um cliente novo que surgiu, que a gente está analisando a matrícula para saber sobre irregularidades. Então, assim... existe um ato de demanda. Hoje, no meu escritório, eu atendo muito sobre isso. Então, todos os dias, quase todos os dias, tem cliente me ligando. Olha, você trabalha com regularização de imóvel? Você trabalha com aprovação de projeto? Porque o fulano falou isso? Porque o fulano falou isso? Porque o fulano falou isso? Tem cliente que eu já nem sei mais. Eles falam, ó, foi o João que me indicou. O João lá da rua X, não sei o quê. Eu já nem lembro. Às vezes, eu nem conheço, a pessoa me indicou sem eu conhecer. É incrível isso, mas acontece, entendeu? E vai acontecer com vocês também, porque vocês não são diferentes de mim. Vocês não são diferentes de mim, né? Mas qual que é o maior benefício aí que eu vejo trabalhando com projeto de prefeitura? Qual que é o maior benefício? O cliente precisa de você. Só como regularização, 50% a 60% dos imóveis no Brasil hoje estão irregulares. Se existe demanda, tem uma chuva de cliente precisando do seu serviço. Uma chuva. E de outros processos. Todos os dias iniciam processos novos, edificações novas. Quantas pessoas fazem financiamento imóvel? Precisa de alguém para aprovar o projeto? Quantas pessoas precisam disso? Várias. E quando vai fazer reforma? O puxadinho, nossa, tem um monte de gente fazendo nesse exato momento e nem sabe a dor de cabeça que isso vai trazer para ele. O danado do puxadinho, que todo mundo gosta de fazer. Vamos tá pegando sol aqui, vamos puxar. Nossa, mas aquilo ali, as roupas estão ficando direto no sol. Vou falar aí coisa de vó, né? Então, tem muitos imóveis antigos assim. Então, as roupas estão ficando no sol, a gente vai ter que tampar, porque a roupa tá saindo até dura na hora que tira ali do varal. Então, assim, vai fazendo as ampliações, gente. Isso é um fato. É um fato. Então, qual que é a vantagem? Qual que é o benefício que eu vejo de trabalhar nessa área? Que existe uma alta demanda. E até hoje, o mercado, os profissionais estão saindo da faculdade assim. Sem entender, sem saber nada sobre isso. E aí, muitos não acabam fugindo, né? Parece um imã ao contrário, né? Vai repelindo. Por quê? Porque tem medo de atuar na área. Mas a oportunidade existe. Tem medo porque não foi apresentado. Vocês estão aqui, vão ser diferentes, tem certeza, né? Mas por não conhecer sobre o assunto, fica com medo. Isso é um fato, é óbvio. É óbvio, gente. Se você não conhece, você vai ficar com medo, vai ficar inseguro. Você acha que eu não fiquei insegura no começo?
Não, eu chorei. Só para vocês terem noção, eu chorei várias vezes, porque eu errava nos processos. No primeiro cliente, então, lá, no primeiro não, no primeiro eu fiz, que ele me perguntou sobre o projeto de prefeitura, eu não soube falar, mas ele não construiu. O segundo, ele quis construir. Então, quando o projeto voltava, gente, eu chorava. Porque eu tava falando, gente, por que eu me formei nessa área? Eu não consigo. Se eu for trabalhar com projeto, eu vou precisar aprovar o projeto. Se for trabalhar com obra, eu preciso emitir o alvará. Eu nem sei como é que faz esse negócio. Eu nem sei como é que eu começo. Eu nem sei iniciar nessa área. Então, isso aí gera insegurança. Qual que é a vantagem, então? Qual que é a vantagem de você trabalhar nessa área? Conhecer, primeiramente, que você está aqui conhecendo. A alta lucratividade, porque realmente tem uma quantidade muito grande de clientes. E a baixa concorrência. Tem melhor que isso? Tem melhor que isso? Se quiser entrar num mercado aí que... Vou dar um exemplo, né? Vamos pensar aqui em uma área que muita... Um exemplo, né? Trabalhar em construtora. Todo mundo quer que trabalhar na construtora, sai com a mesma ideia da faculdade. Vamos trabalhar naquela construtora específica. Nossa, imagina trabalhar naquela construtora, mas não consegue entrar, porque não tem experiência, não tem o que indica. E qual que é o melhor momento para começar? Qual que é o melhor momento para você começar a trabalhar, então, com o projeto de prefeitura? Hoje, agora. É colocar em prática agora. Colocar em prática agora, você pegar e mostrar para as pessoas que você conhece a importância disso. É mostrar para eles e vai começar a captar clientes. Você só precisa do primeiro. Você vai ver que depois do primeiro cliente de projeto de prefeitura, gente, vai acontecendo. É cliente, é cliente, é cliente, é cliente, é cliente, é cliente. E aí, por aí vai. E por aí vai. Entenderam? Então, assim, qual que é o melhor momento? Agora. O melhor momento é agora. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Porque a gente imagina que o que todo mundo tá fazendo é o que tá dando certo. Será que tá dando certo? Se tivesse dando tudo certo, não era um monte de gente que estava desempregado. Não era um monte de gente que estava desempregado. Não era um monte de gente que estava seguro. Tem gente que nem tem coragem de começar porque tem medo. Tem medo de começar. Tem gente que nem começa. Decide, né, realmente falar assim, não, eu vou fugir para outra área. Inclusive tem a história da Marília. A Marília tem aí a história dela no perfil também, que ela contou que ela nem quis iniciar na área, ela foi procurar um serviço no mercado porque ela sabia que ela estava com medo, não sabia agir, porque a faculdade não preparou. A faculdade te ensinou a atender o cliente? Não ensina. A faculdade não te ensina isso, atender um cliente. Daí você chega lá na frente do cliente, você vai falar sobre o projeto de prefeitura, fica todo com medo. É sim, é um fato. É tudo novo, entendeu? Então, assim, a faculdade não prepara. Não prepara. E você vai precisar se preparar para isso. Você vai precisar se preparar. Então, é justamente o que eu estou fazendo aqui. Senão você não estava aqui presente assistindo. Senão você não mais realmente dá retorno financeiro. Se eu falar só por mim, se eu falasse só por mim, talvez você fale, mas é a Bruna. Mas é a Bruna. Eu comecei do zero. Do zero, zero. Eu consegui. Quais são esses benefícios que o projeto de prefeitura me traz hoje? Essa área me traz hoje? Para mim, no meu ponto de vista, eu vou falar para mim, cada um vai ter uma perspectiva do que é ali a vantagem, né? Mas liberdade financeira que você pode ter trabalhando com projeto de prefeitura. Para muitos é, por exemplo, ter um tempo, você empreender, porque às vezes se você trabalha em empresa, você vai passar lá trabalhando 8 horas por dia. Agora, se você quer uma liberdade financeira, uma liberdade para você ter um tempo com a família, para muitos é isso. Para muitos é isso. Inclusive, é uma das histórias que eu também contei sobre o Caio. O Caio falou que não tinha tempo para estar com os filhos dele, de ver os filhos dele crescer. E hoje tem. Conhecendo o projeto de prefeitura. Vocês estão entendendo? Então, o melhor momento para começar é agora. É agora. 50%, 60% dos imóveis no Brasil estão irregulares. Lá no seu município, metade dele está irregular. Aí no seu município, metade da rua, metade está irregular. Pelo menos. Jogando baixo. Jogando baixo é isso. 50% a 60% dos imóveis. Então, aproveita essa oportunidade. Gente, é justamente sobre isso. O cliente precisa de você de uma forma ou de outra. Tanto para aprovar um projeto novo e não ser multado, não ter uma obra embargada, quanto também para regularizar o imóvel dele, para fazer um desdobro, para fazer unificação de lote. Tudo isso ele precisa de você. Para o alvará de construção, para o habite. Isso todos são processos de prefeitura. E ele precisa de você. Ele precisa de você. Entendeu? Então,
atuar, às vezes desistir porque está inseguro, porque está com medo de atuar nessa área, não é a melhor opção. Tenho certeza. Falo por experiência própria, porque eu quis desistir. Então, gente, dá sim retorno financeiro. Você consegue, você quem vai fazer a sua lucratividade por mês. Bruno, eu quero trabalhar, quero ter uma lucratividade de 10 mil. Então, você vai trabalhar em cima disso. Quantos projetos eu vou precisar atender com 10 mil? De quê? De retratação? Um desdobro? Um desdobro, posso cobrar 3 mil? Claro, posso cobrar 3 mil. Então, se eu pegar aí 2 projetos de desdobro e 2 regularizações, eu consigo ter o meu faturamento por mês? Claro. Entendeu? Por quê? Porque você pode cobrar sim por esse serviço desse valor. Tá entendendo? Então tem a demanda tá aí e tem a oportunidade, né, que você tá aprendendo sobre essa área. E realmente uma área muito lucrativa. Porque você entende que o cliente precisa de você de qualquer forma, entendeu? Então, com certeza, melhorar uma área mais lucrativa.